nós temos assim um encontro para lá de especial, porque hoje é o nosso único encontro da unidade 3. Nós já estamos finalizando, né, dando aí um tchau para o componente de cálculo 2. E aí nós já estamos na reta final mesmo. Então nós estamos chegando no término do componente, e aí eu quero chamar a atenção para vocês para algumas coisas, certo? Sempre estar conversando com vocês, avisando vocês. E como nós só vamos ter esse encontro, né? Eu vou falar rapidinho sobre algumas coisas e tentar abordar o máximo sobre os nossos conteúdos da terceira unidade. Amados, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: corram atrás de possíveis prejuízos que vocês estão tendo, algo nesse sentido, porque a última chance de vocês alcançarem a média é agora nessa terceira unidade. Então, agora, como é a nossa reta final, nossa unidade 3, nós temos aí o último momento, né? Para vocês estarem finalizando com êxito e com uma nota muito massa, para vocês estarem aí passando direto, né? Sejam livres da final. Eu sempre chamo atenção, amados, sobre isso, porque eu não gosto da prova final. Eu acho uma prova desgastante, acho que uma prova que é bem complicadinha, no sentido de abordar muitos conteúdos. Então, o máximo que eu puder alertar os meus alunos para que corram dela é o melhor. E nesse componente, vocês tiveram atividades que também, né, proporcionaram para vocês uma facilidade maior. Eu acredito que nós só vamos ter, durante o componente de cálculo 2, um questionário avaliativo. Os outros dois foram atividades, né, que foram postadas. E aí eu acredito que o formato daquela atividade deve ter, né, beneficiado alguns, ao invés do questionário, que é o que nós vamos ter agora. E aí eu acredito que, trazendo essas duas atividades no início, eu pensava assim, né, que vocês chegariam no final do componente um pouco mais tranquilos. E aí vocês iriam, né, com a nota melhor e precisariam de poucos pontos agora nessa terceira unidade. Claro que ainda tem muitos alunos que precisam ainda de nota, mas, no geral, a maioria das notas foram notas boas. Eu acredito, né, que tem muita chance aí, a maioria que já está acompanhando o componente, de fazer, de passar direto, de se livrar. Se livrar mesmo, viu, amados, da final. A frase é essa mesmo, porque não é gatinha, não. Vou falar com vocês sobre o cronograma e aí eu já falo na final também. Alguém quer falar? Acho que Diane, alguém levantou a mão. Professora, Sim, tá me diga, ouvindo? amada. Eu gostaria de fazer até um pedido, na verdade. Porque, assim, a tutora online, ela deu a nota dessa atividade da unidade 2, né, do bloco 2, só que ela não explicou o que foi que a gente errou, entendeu? E aí, como é que a gente vai saber nosso erro para a gente não cometer na próxima atividade? No caso, qual foi. Se a gente soubesse o que a gente errou no cálculo, para a gente corrigir, para responder uma questão, entendeu? Que ela não colocou qual foi o erro, só deu lá a nota e pronto. Aí, se Amada, pudesse. Oi? eu não sei se você acompanhou no fórum, mas já foi postado o gabarito da atividade avaliativa 2, inclusive com prazo de 48 horas para vocês entrarem com o pedido de recorreção. Mas já tem, eu O acredito que prazo eu não. Eu vi o gabarito, só que teve coisa. Em relação assim, à nota, sabe? Teve coisa que eu ainda fiquei um pouco confusa. Por isso que eu queria que ela colocasse, entendeu? O erro do aluno, igual os outros tutores que fazem nas outras matérias. Que aí seria ótimo. Entendeu? sim, mas você olhou o gabarito, bateu com os seus resultados? Sim, só que teve, por exemplo, teve uma questão que eu não sei se a senhora sabe disso, na verdade. Quando a gente procura algum exemplo na internet, às vezes o jeito que a senhora explicou é um, o jeito que está na internet é outro, porém o resultado dá igual, entendeu? Questão que eu fiz assim. Aí eu me questionei por conta disso. Será que foi porque ela viu que o jeito que eu fiz foi diferente, aí ela deu uma nota mais baixa? Eu fiquei assim me perguntando, entendeu? Assim, não sei te falar, porque a gente não acompanha todas as atividades, mas
O gabarito já foi postado acho que no dia 29. Já para vocês acompanharem, né? Estarem verificando sobre isso. Professora, Sim. boa noite. Boa noite, eu Boa sou noite. Lélis. A minha questão é a mesma da Caroline, e eu faço voz com ela. Porque mesmo até com o gabarito, os demais tutores, eles mostram onde foi que a gente errou. E a gente olha a questão parece estar correta, mas a gente toma, não foi dada, assim, eu acho que não tive a nota que eu gostaria, mas não sei em quem foi que a tutora desconsiderou a minha nota, a minha questão. Não sei nem qual é a questão. Então, assim, já que ela avaliou, que poderia pelo menos informar, entende? Como os demais tutores sempre colocam. Às vezes eles não explicam a miúdo o porquê, mas pelo menos eles analisam, foi questão tal, questão tal, questão tal. E nem isso a gente teve. É só isso. Amadas. Vocês é o mesmo polo? Não. Eu sou de Feira de Santana. Eu sou de Piritiba. Eu acho que são tutores diferentes. Ah, sim, pessoal. Aí é um questionamento que eu acho que vocês devem levar para a coordenação ou conversar diretamente com o tutor. Eu acho que é melhor conversar com o tutor. Mensagem. Vocês podem Entendeu? solicitar para eles comentários da avaliação de vocês. Eu acho que fica mais fácil. Conversa com ele, pergunta o que foi que vocês, né? O que foi que vocês erraram, que tiveram a nota diferente. E aí, caso vocês não consigam, o que vocês poderiam fazer é pedir recorreção de prova. Vocês podem pedir. Caso vocês achem que o gabarito não está batendo com a nota, aí nós vamos fazer uma nova recorreção, que foi com base no gabarito que eu já disponibilizei para vocês. Mas eu sugiro vocês conversarem com o tutor, perguntem a eles para fazer um breve comentário sobre o que foi que vocês erraram, qual foi o momento, né? Qual foi a questão, que eu acredito que eles darão uma devolutiva para vocês. Eu acredito, né? Eu já questionei, professora. Eu vou questionar novamente e vou aguardar. Porque, assim, o erro também faz parte do processo de aprendizado. Mas se a gente não Sim. sabe onde erra, não tem como, às vezes, melhorar, né? Uhum. Sim, sim, amados. É por isso que é postado o gabarito. Só que o gabarito ele só é postado depois que todas as notas são lançadas. Porque se tiver algum problema no gabarito, como foi o caso desse gabarito, que na hora de eu digitar a atividade, eu digitei acho que foi um expoente errado e mudava o gabarito. Então, eu disponibilizei o gabarito, só que na hora, um dos tutores, inclusive, me chamou a atenção, eu fui, retifiquei a questão, mandei, porque aí os tutores já corrigem com base no gabarito retificado, vocês não são prejudicados. Aí só depois que é feito todas essas análises, que a gente disponibiliza o gabarito para vocês fazerem os questionamentos de vocês. Mas existe aí toda uma rede de colaboradores, de tutores, de todo mundo que se empenhou nisso. Aí, caso vocês ainda mesmo assim discordem, né, das notas que vocês alcançaram, vocês podem pedir recorreção de prova ou recorreção de atividade. Não, mamãe. Só um minuto, meu povo. Hoje tem de tudo, meu povo. Hoje é dia. Minha filha aqui querendo colo, querendo colo, querendo colo. E a gente que trabalha muito acaba ficando um pouco tempo com filho pequeno. Quando a gente chega em casa, se eles pudessem, eles ficavam todo o tempo com a gente. É bem complicado. Mas assim, amados, tentem conversar com a tutora de vocês. E aí, se vocês não conseguirem uma devolutiva, aí a gente pensa num plano B, vocês podem colocar ou como mensagem ou no fórum. Eu prefiro que coloquem no fórum, porque eu fico acompanhando no fórum, às vezes a mensagem eu não acompanho muito do AVA, não. Mas podem colocar no fórum, que eu estou sempre olhando. Aí é o que eu sugiro, de início, né? Para a gente tentar resolver isso daí.
Bora lá, meu povo. Quero conversar com vocês sobre as nossas datas. Sobre as nossas datas, sobre as nossas atividades. Vou falar aqui rapidinho para vocês. E aí nós vamos focar em uma aula específica de hoje que eu quero falar com vocês. A nossa unidade a gente começou no dia 7, vai no dia 11. Porém, eu quero que vocês se atentem muito às datas, porque esse dia 17, ele é o limite, incluindo todas as nossas atividades avaliativas. O que acontece, amados? Nessa última unidade, nós vamos finalizar a integral. Então, cálculo 2, ele completa cálculo 1. Então, cálculo 1 a gente começa com limites, tem um estudo bem amplo com relação a limites e a gente inicia derivadas. Aí o que acontece? Derivadas, a gente finaliza com o cálculo 2, com essa parte inicial do cálculo 2, e no cálculo 2 a gente pega do meio para o fim com a integral. Então, essa terceira unidade, a gente vai dar continuidade à integral, trabalhando, né, alguns teoremas que são voltados para a integral, e possivelmente em cálculo 3 vocês iniciem também com a ideia de integral. Amados, eu tenho para vocês hoje, nessa terceira unidade, a ideia de área, que nós vamos ver rapidinho, porque é só uma teoria mais ampla, a gente não se aprofunda tanto. Mas o que eu quero de vocês hoje é a nossa integral definida com o teorema fundamental do cálculo. São duas partes assim bem importantes que nós vamos ver dentro dos nossos estudos de integral. A gente já viu a ideia da integral de um modo geral para a função, né? Agora nós vamos ver ela definida para pontos específicos, para locais específicos. Pessoal, com relação às nossas datas, e aí dessa vez eu vou chamar a atenção para vocês, porque entra o nosso questionário, entra a questão da segunda chamada, nós temos todo esse processo. O que acontece, ó, amados? O questionário ele vai ser no dia 6. No dia 6 de dezembro, semana que vem, né? Semana que vem, na terça-feira, vai ser o nosso questionário. Se por alguma hipótese, assim, faltou energia, algo desse tipo, vocês não conseguirem fazer essa atividade, entre com o pedido de segunda chamada urgentemente, porque vocês só vão ter o dia 7 para entrar com o pedido de segunda chamada, que vai ser realizada no dia 8. A prova é na terça, o questionário, nosso questionário avaliativo, e a segunda chamada é na quinta. Então, caso vocês precisem, né, a segunda chamada vai ser na quinta. A outra atividade, porque o nosso questionário ele vai ser valendo só 7, a nossa outra atividade é aquele plano de aula. Então, eu sempre disponibilizo para vocês a ideia do plano de aula, para vocês estarem também, né, começando todo esse material. E o nosso plano de aula dessa unidade vai ser de integral. Vocês terão que fazer aí um plano de aula valendo, né, 3 pontos, que é para a integral. Eu, particularmente, eu gosto dessa ideia de colocar alguma atividade diferenciada. Vocês já fizeram a ideia de atividades e tal, então o plano de aula vem também como uma atividade complementar, algo diferenciado. Eu gosto muito de seminário, ajuda também vocês que serão professores, só que no EAD a gente tem que pensar bem sobre como vai ser esse seminário, já por conta da internet, por conta da quantidade de alunos. Para fazer online seria bem complicado, mas caso vocês, né, estejam comigo no próximo semestre, eu acredito que não, nós vamos pensar nessas outras atividades. Então, o que acontece, amados? Com relação às datas, o plano de aula, eu vi que várias pessoas já postaram. O dia 17 é o dia que finaliza a nossa unidade. Vou chamar a atenção para depois, toda a unidade eu falo, e toda a unidade acontece a mesma coisa. Dia 17 a gente finaliza a unidade. Não pode acontecer nada depois do dia 17, nada. Passou o dia 17, a única atividade que pode acontecer é a prova final. Com relação a vocês não podem fazer nenhum tipo de atividade, vocês não irão fazer atividade, vocês não terão mais aula, não tem mais nada. Então, o dia 17 é o último dia da unidade. Então, nesse dia 17, vocês terão que me enviar, é o último dia para me enviar o plano de aula, é o último dia. No dia 18 já não pode mais. E aí a gente finaliza
Finaliza cálculo 2 e finaliza a terceira unidade. A nota do questionário, o questionário ele já está pronto, e aí a nota do questionário vai ser uma nota mais rápida. A do plano de aula a gente ainda vai corrigir. Depois que corrigir o plano, nós vamos juntar as duas notas para lançar no Sagres. Mas o que eu sempre falo para vocês? Acompanhe a nota no Sagres. Então, as notas oficiais de vocês vai ser dadas toda pelo Sagres, por conta dessas questões de conta, né? Um arredondo, o outro na redonda, então, para a gente não ter dificuldade, fica pelo Sagres. Aí as notas serão lançadas o mais urgente possível. A gente vai tentar ir o máximo possível. Vamos juntos, tutores, alunos, tentar agilizar esse processo para a gente ganhar tempo. Por quê? Porque dia 17 é o último dia para enviar o plano de aula. Nós temos que corrigir os planos de aula. Isso aí para vocês já ficarem atentos, viu, pessoal? Nós temos que corrigir os planos de aula. Dia 17 é o último dia. Nós temos que corrigir todos os planos de aula de todos os polos, várias pessoas, para poder lançar as notas. Depois que corrigir o plano de aula, a gente soma com a nota do questionário para lançar a nota no Sagres, para só assim ter a nota final, para saber se vocês irão para a final ou não. E a final é no dia 20. Eu estava olhando aqui, olhando no meu celular, só para confirmar, a nossa final de cálculo 2 é dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro. Vocês estão sentindo o drama, amados? Vocês têm até o dia 17 para lançar o plano de aula. No dia 18, 19, estaremos juntos, corrigindo atividade, lançando nota, tanto no Sagres quanto no AVA. Provavelmente no dia 20, durante o dia, a gente já aconteceu isso também, no dia 20 está ainda finalizando as atividades e lançando essas notas para no dia 20 já ser a final. Então, o que é que eu vou dizer para vocês, amados? Vocês sabem que a final não é uma prova fácil, ela vai ter um tempo limitado, e aí o que é que acontece? Esse questionário do dia 6, vocês já vão saber a nota bem rápido. Vocês vão ficar dependendo só de 3 pontos. Então, vejam como é que está a situação de vocês, para que vocês não precisem depender desses 3 pontos para ir ou não para a final. Mas, se for o caso de vocês estarem nessa condição, vocês enviem logo o plano de aula, porque aí, na medida que vocês forem enviando, a gente pode já ir corrigindo, certo? Já pode começar as correções já para ganhar tempo, porque vai ser muito corrido, e eu já estou alertando para que vocês não deixem nada para cima da hora. Então, dia 6 é o nosso questionário, não conseguiu, dia 7 entra com o pedido de segunda chamada, dia 8 faz a segunda chamada, senão não tem mais direito. Plano de aula já podem enviar até o dia 17. Passou o dia 17, não pode enviar mais. Dia 18 e dia 19 estaremos todos juntos, corrigindo a atividade, corrigindo as notas, lançando todas as notas no Sagres. Aí vocês irão ficar acompanhando, nota no AVA, nota no Sagres, para no dia 20 ser a nossa final. Certo, amados? Eu acho, não tenho certeza, porque agora eu não lembro do nosso cronograma, mas eu acho que dia 20 é só a final de cálculo 2. Porque vocês podem ter mais de uma final no dia, e eu não sei como é que está também a situação de vocês com outros componentes, mas a final de cálculo 2 é dia 20. Tranquilo, amados? Tranquilo, datas? Tranquilo. Tranquila, professora. Se atentem, viu, amados? Porque agora vocês... Porque assim, eu falo. Inclusive, eu peguei um dos vídeos e utilizei como referência para sinalizar o seguinte, que eu avisei a todos os alunos que não deixassem para enviar atividade nenhuma no último dia, porque se faltasse energia, se acontecesse qualquer coisa, não poderia enviar atividade depois, certo? Então, tem alunos que às vezes não participam do encontro síncrono, não assistem depois e acaba se passando, enviando depois, a nota atribuída 0 e depois vai questionar do professor. Então, por exemplo, plano de aula já está aberto, pode vir até 17. E como foram as outras listas, vocês foram todos avisados antes. Então, a gente sempre tem, né? Um ou outro, né, amados? Mas, no geral, todo mundo envia dentro do prazo. Mas só para aqueles que ainda estão assim. Mas vamos lá. Eu acho que já está tudo tranquilo. Vamos agora falar um pouquinho de outras coisas.
Quero falar com vocês hoje um teorema fundamental. Não sei se vocês chegaram a ler, porque pelo cronograma ele vem depois. Porém, eu gostaria muito de trazer para vocês, porque é a parte que eu acho mais interessante dentro do estudo de cálculo 2, que é essa parte do teorema fundamental do cálculo. Amados, quando nós vamos chegar nessa terceira unidade, nós vamos falar de área. Essa ideia de área é observar como nós podemos calcular a área de figuras que não são aquelas figuras já conhecidas, já populares pela gente. Então, por exemplo, um triângulo, um quadrado, um pentágono, um polígono qualquer, a gente já sabe a ideia, né, de calcular a área, a gente já tem nossas fórmulas todas prontinhas, mas às vezes a gente consegue observar que tem figuras que não fica tão nítida esse formato desse cálculo, dessa área. Um exemplo seria esse desenho que nós estamos vendo aqui. Às vezes, quando nós vamos... isso serve para qualquer polígono, amados. Se vocês querem calcular a área de um polígono e vocês não lembram da fórmula, tentem dividir esse polígono em triângulos. Triângulo e quadrado são as figuras planas mais importantes dentro do estudo de matemática. E aí a gente sempre consegue uma análise com base neles. Então, a análise que a gente faz para a área com relação ao triângulo. Então, eu quero calcular a área de uma figura qualquer e eu não sei a fórmula específica para calcular a área. Tentem dividir essa figura em triângulos. Então, aqui eu estou representando por AT de N esse triângulo. Base, altura, lembre-se. Triângulo, base, altura, divide por 2. Então, se eu quero calcular a área dessa figura, basta que eu desenhasse todos os triângulos possíveis, como eu tenho nesse caso aqui. Porém, amados, nós vamos ver que em alguns casos existe aqui, ó, uma medida bem mínima que representa uma área que não está sendo dada por essa área desse triângulo. E aí a gente pode entrar também com a integral para o cálculo de áreas de figuras nesse formato. E aí o que acontece, amados? Não só nesse formato, mas também como esse daqui, ó. O que acontece? Nós temos aqui já uma área que é diferente. Nós temos uma figura que não é uma figura plana conhecida, no sentido de a gente já saber as fórmulas, porém, nós temos aqui uma delimitação, né? Nós temos uma curva, e essa curva desse gráfico de f de x delimita uma área que a gente está chamando de S. Então, nós vamos verificar agora como calcular essa área de S, certo? Que está sendo delimitada por uma curva f de x, e por duas bases, na verdade são dois lados, que a gente está tomando como referência o ponto A e B em x. Então, nós estamos tomando aqui dois pontos em x, A e B, para delimitar essa área. Então, a ideia é verificar que aqui existe uma superfície que foi limitada por uma curva, e a partir dessa curva a gente trouxe dois pontos específicos em x para delimitar a área. Quando nós vamos para áreas desse formato, amados, nós podemos usar o somatório. E aqui, o que acontece? Para curvas, a gente utiliza o somatório de retângulos. Nesse caso, nós temos o seguinte, é como se um retângulo, tá vendo que quando a gente desenha os retângulos, alguns eles estão totalmente dentro da nossa superfície, como é o caso desse daqui, e outros eles estão com um pedacinho, tá vendo? Um pedacinho desse retângulo desenhado fora da nossa superfície. É como se esse pedacinho complementasse esses espaços que ficam aqui em branco, ó, que a gente não completa por alguns retângulos. Mas a ideia é que essa curva limitada, pelos pontos que a gente já viu em A e B, a gente pode calcular pelo somatório de área de retângulos. O que é que eu digo para vocês, e sempre disse, estou trabalhando agora, inclusive, com o pessoal da UNEB de Geometria Espacial,
que as figuras planas mais importantes é o triângulo e o quadrado ou qualquer quadrilátero. Eles são os principais. Então, eles conseguem movimentar muita coisa a partir da ideia deles. Então, vocês têm uma ideia bem formada com relação aos quadriláteros, com relação aos triângulos, vocês conseguem decifrar muita coisa. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar o somatório de retângulos. Área é base, altura. Na outra figura, a gente utilizou o quê? Triângulos. Base vezes altura dividido por 2. Então, quando nós vamos observar essa superfície que foi delimitada por A e B, nós vamos observar que é um somatório de áreas de retângulos. Retângulos, área, base, vezes altura. E aí vai surgir para vocês, amados, a nossa teoria. A soma das áreas dos N retângulos, que é representado por S de N, quer dizer que vai ser a área daquela superfície, vai ser o nosso somatório, que é esse símbolo que eu não sei se vocês já viram. Aqui, amados, indica somatório, esse símbolo, e vai dizer para vocês que vocês terão que somar uma determinada função indo de um valor, que a gente chama de limite inferior, até um outro valor que a gente chama de limite superior. Se eu tivesse 5 retângulos, na hora que vocês fossem desenhar, vocês tivessem 5 retângulos, vocês iam somar as áreas dos retângulos de 1 a 5. Se vocês tivessem, sei lá, 50 retângulos, que fosse aquela área, né, que fosse representar aquela área, vocês teriam que somar, que é esse símbolo, somatório da área dos retângulos de 1 a 50. Somar todas as áreas de todos os retângulos de 1 a 50. Aí, o que acontece? Cada figura, cada superfície vai ter uma limitação com relação à quantidade de retângulos. Mas, amados, essa ideia desse somatório, que é somar aquelas áreas, é o que a gente chama de soma de Riemann. Eu acho que se pronuncia assim, viu, amados? Eu acho. Mas essa palavrinha aqui que vocês vão ver, ó, é melhor vocês só observarem para não correr o risco de eu errar na pronúncia. Ó, essa palavrinha mágica aqui, quando vocês observarem a soma deles, está dizendo um somatório de área de retângulos para superfícies que não são superfícies. Aquelas superfícies que a gente já conhece. Então, são superfícies normalmente determinadas por curvas. Então, quando nós temos superfícies determinadas por curvas, nós utilizamos o quê? Somatório de áreas de retângulos, também conhecida por soma desse bonitão aqui. Além disso, amados, vocês vão precisar de algumas coisinhas para entender essa ideia de somatório. Mas, no geral, a ideia de área é calcular o somatório das áreas dos retângulos. Sempre com esse somatório indo de I a N. Esse é de 1 a N, e N indica a quantidade de retângulos que vocês vão trabalhar ali naquele formato. O que acontece? Nós temos uma diversidade de propriedades envolvendo somatórios. São propriedades, assim, bem tranquilas. Vocês vão ver que não são tão complicadas, mas vou falar só de algumas. Quando a gente trabalha com essa ideia de somatório, acho que eu já falei para vocês, esse número de baixo a gente chama de limite inferior e o número de cima é o limite superior. Está indicando que existem limites. Por exemplo, se vocês pegam de A a B, que foram aquelas linhas em X, está sendo limitado por A e B. Quer dizer que o nosso somatório só vai do ponto A até o ponto B. Aqui indica também a quantidade de retângulos que vocês vão estar, né, trabalhando. Aqui, amados, é só para dizer que vocês terão uma soma, né, de diversas áreas. É como se a gente dissesse assim, ó, primeiro retângulo, depois a área do segundo retângulo, depois a área do terceiro retângulo e por aí vai. E aí, o que acontece, amados? Surgem os nossos teoremas. Ele é bem parecido com o que você já trabalha diariamente, com o que a gente já vê, principalmente com relação a limite, com relação à derivada. Por exemplo, limite da soma, derivada da soma.
a gente pode calcular separado. A mesma coisa é o somatório. Vocês podem calcular a soma das duas regiões e depois fazer o somatório, pode fazer o somatório separado. Digamos que vocês tenham uma figura e vocês verifiquem que ao desenhar retângulos e triângulos, os dois, por exemplo, vocês conseguem uma maior visualização, por exemplo, da área, que é possível também. Então, a gente pode calcular direto, somar a área de um retângulo com a área de um triângulo e depois faz o somatório, ou fazer o somatório separado. Aí, o que acontece, amados? Se vocês quiserem, né, acrescentar um termo no índice, que é o que a gente chama aqui em cima, basta vocês subtraírem na função. Isso aqui não é tão utilizado. A gente vai ver que não é tão utilizado por quê? Porque as outras formas já garantem para a gente uma forma mais fácil de resolver. Mas se vocês quiserem, a ideia é o seguinte: se vocês aumentam no índice, vocês subtraem na função. Se vocês subtraem no índice, vocês aumentam na função. Por quê, amados? Para vocês não alterarem o resultado. Isso aqui está dizendo que não se altera o resultado, porque é como se eu dissesse assim, ó, se eu faço menos 1 aqui e mais 1 aqui, eles dois se anulam. Então, não interfere no resultado da questão. Vocês podem fazer isso. Fica também a critério de vocês. Aí, o que é que acontece, amados? Aqui, o nosso último teorema é, caso vocês queiram trabalhar com f de zero. Vocês vão ver que em algumas funções vocês podem utilizar o f de zero, que é um cálculo mais fácil. Depende muito da função que vocês estão trabalhando. Eu só vou chamar a atenção, aqui tem alguns exemplos, depois vocês dêem uma olhadinha, porque eu quero passar para os outros temáticos, que são mais importantes. Aí, quando vocês estiverem lendo o material, vocês vão dar uma olhadinha. Aí, talvez, eu não sei se vocês chegaram a se perguntar o porquê de algumas funções, porquê de algumas fórmulas serem nesse formato. Pessoal, agora vocês vão precisar de muita coisa que vocês já viram anteriormente. Por exemplo, vocês vão ver que na maioria dos somatórios, vocês vão precisar utilizar aquela ideia de soma dos termos de uma PA, soma dos termos de uma PG, que vocês vão precisar disso para entender essas ideias de somatório. Então, a gente vai ver o seguinte, quando vocês estão somando os termos, vocês podem perceber que alguns termos eles podem estar em PA, progressão aritmética, a gente tem a soma dos termos, que é uma fórmula específica, né? Vocês podem ter também uma PG, que é uma progressão geométrica, quando a gente observa que os números começam a se multiplicar por um termo em comum. Aí vocês também têm uma função específica e tem algumas coisinhas que vocês já estudaram em estruturas, né? Se eu não me engano, vocês já aprenderam alguma coisa de indução, alguma coisa nesse sentido, que as estruturas algébricas, elas demonstram para vocês, a partir do momento que a gente começa a ter somatório de uma sequência, como chegar a uma fórmula específica para esse somatório. Então, vocês também já viram alguma coisa em estruturas. Pelo menos eu acredito que já tenham visto, que eu acho que é estruturas 1. Então, agora vocês vão precisar dessa ideia. Mas, no geral, amados, a ideia de área, e a gente vai se aprofundar aqui na frente, é que se vocês tiverem uma região delimitada por curvas, vocês terão que trazer para essas curvas figuras planas já conhecidas e fazer um somatório da área dessas figuras planas. E aí nós vamos aplicar nisso a ideia de integral, que tudo que nós vamos ver aqui agora é uma sequência dessa ideia de área. Por enquanto, a ideia de área que eu quero que vocês entendam agora é, tem uma curva, eu não sei como calcular a área de uma região, né, de uma superfície delimitada por essa curva, eu vou utilizar área de retângulos ou área de triângulos, que são as figuras mais comuns, as figuras planas, né, mais comuns, e a partir disso eu consigo chegar em um somatório dessas regiões, dessas superfícies, que vai representar para a gente essa área dessa região. Por quê, amados? Porque a gente, às vezes, entende que a gente não consegue calcular essa área, ou que, às vezes, essa área é muito complicada, e a gente vai aprender pela integral ou por somatório como calcular essa área. Eu acho que é o roteiro 4, isso aqui, que a gente vai mostrar para vocês. Então, ó, área
região curva, a gente pode trazer um somatório de figuras planas já conhecidas e que são menores do que essa superfície. Então, esse somatório vai trazer para a gente a área dessa região. Dando sequência a isso, amados, nós vamos ter aula 2, falando da integral definida. Aí, na quarta aula, no quarto roteiro, porque eu só tenho hoje com vocês, a gente vai mostrar para vocês essa ideia de utilizar a integral definida para o cálculo dessa área. Aí, o que acontece, amados? Quando a gente utiliza a ideia da integral definida, está dizendo para vocês que a gente vai ter um intervalo definido. Então, olha o que é que nós temos. Se eu trago para vocês integral, vejo que eu estou trazendo para vocês uma integral de uma função, só que eu estou delimitando que eu só vou calcular a integral dentro de um espaço delimitado por A e B. Ou seja, eu só estou calculando a integral no intervalo que vai de A a B. Aí vocês lembram a ideia da superfície que a gente viu em área? Uma reta em A, outra em B e delimitava a superfície. Ou seja, nós tínhamos um intervalo de análise que ia de A em B. Ou seja, amados, quando nós estamos calculando a integral definida de uma determinada função, é a mesma coisa da gente estar calculando o limite daquele somatório que a gente viu anteriormente, quando o nosso ΔXi está tendendo a zero. Ou seja, quando a nossa variação do nosso intervalo de x está tendendo ao valor zero. Então, o que é que acontece? Na verdade, aquele somatório que nós vimos anteriormente, que é o somatório das áreas dos retângulos, e definia para a gente uma região delimitada por uma curva, ela se transforma na integral definida. Então, a integral definida, ou seja, em um determinado intervalo, vai mostrar para a gente como calcular uma área de uma região delimitada por curva. Então, esses valores, que são os limites, limite inferior, limite superior, são os pontos do domínio, os pontos de x da função, que nós vamos estar fazendo análise da delimitação deles para trazer uma região para a gente. Então, nós temos uma curva, que é a função, essa função f de x que nós estamos estudando, e nós temos dois pontos no domínio, A e B, limite inferior, limite superior, que vai delimitar uma região. Então, essa é a ideia da integral definida. Traduzindo, meu povo, a integral definida calcula a área de uma região delimitada por curva. Olha que massa, tá vendo? Como uma coisa em matemática consegue ligar para outra. E eu sempre falo para vocês, falo para os meus alunos presencial, eu digo, não façam os componentes só por fazer, só por tirar média, porque vocês vão sempre precisar. Então, agora, por exemplo, vocês precisam da noção de área, tanto de quadrado quanto de triângulo, e vocês precisam da noção também de PA, de PG, precisam da noção de estruturas. Então, na verdade, amados, é tudo uma rede. É tudo uma rede, sempre um dependendo do outro. Então, agora nós vamos para a nossa integral. E a integral definida, ela traz, né, a nossa área de uma região delimitada por uma curva. Nós vamos ter também alguns teoremas com relação a essa integral, com essa integral definida. Aqui é só com relação à nomenclatura, pessoal, porque às vezes, quando vocês estiverem estudando, a gente sempre se acostuma, se adapta a trabalhar com o x. Sempre f de x, x para o domínio, até por conta do plano cartesiano, que a gente já vem dessa análise, né? Mas na escrita da integral, assim como também na escrita de limite, de derivada também, vocês podem trabalhar com outras variáveis. Então, a gente pode não ter só f de x, pode ter f de t, f de s, mas a ideia é o seguinte: se é integral de f de t, vocês irão fazer o processo da integral na função, só que ao invés de ter x, vão ter t. Então, aqui só muda com relação às letras. Mas o processo é o mesmo. Primeira ideia de teorema para vocês, amados. Nós temos dois valores para o nosso intervalo, A e B.
Se eu tiver o valor de A maior do que B, na hora que vocês forem calcular a integral, se vocês trocarem de posição os limites, vocês vão observar que só vai alterar um sinal do resultado. Então, se eu tenho o valor de A, que é um valor maior do que B, então imagine a posição de A nesse local, imagine a posição de B nesse local, então o valor de A maior do que B. Quando eu calcular a integral, indo de A até B é um valor. Se vocês trocarem, calcular a integral de B indo até A, vai ser o mesmo valor, só que o sinal muda. É como se a gente fizesse a ideia da distância. Se eu saio de X e vou para Y e caminho 4, de Y para X, a distância continua sendo cálculo, continua sendo 4, só que no sentido oposto. Então, quando nós vamos calcular essa ideia da integral definida, se vocês trocarem os limites, e isso considerando, né, A maior do que B. Se eles forem iguais, não é isso que acontece, não. Se eles tiverem essa relação, vocês vão observar que no resultado só troca o sinal. É a ideia de distância, viu, amados? Nós vamos observar que se vocês saírem de um ponto e ir para outro ponto, a ida e a volta têm a mesma distância, ela só muda o sinal para dizer que são a ideia de sentidos. Um sentido inverso ao do outro, a gente utiliza o sinal de menos. Aí o que é que acontece? Como eu estava dizendo para vocês, se os valores forem iguais, isso não acontece. Por quê? Porque se nós tivermos um valor igual ao outro, a gente não precisa nem calcular essa integral, porque o resultado vai dar zero. E por que seria zero? Alguém se arriscaria a chutar que seria zero? Pessoal, se a gente tem dois valores iguais, a gente não consegue delimitar uma superfície. Porque nós temos o quê? Uma curva da função e nós temos dois segmentos de retas, né? Como foi feito anteriormente, eu acho que está ali. Aqui, ó. Então, eu tenho dois segmentos, eu tenho uma curva e tenho dois segmentos que delimitam essa superfície. Se o meu valor de A e o meu valor de B são iguais, a gente vai estar deixando de trabalhar com esses dois segmentos e trabalha com um só, porque é o mesmo valor. Então, se eu passo a trabalhar com um só, eu não consigo fechar essa superfície. Ela fica superfície aberta. Então, nesse caso, a gente perde o sentido de trabalhar a área, porque a gente só trabalha com área quando for superfícies limitadas. Então, a gente tem a limitação em um ponto de X, a limitação em um outro ponto de X e uma curva que foi dada pela função. Então, se os valores são iguais, a integral, a nossa integral definida, vai ser zero, porque a gente não vai ter uma superfície. Se não tem uma superfície limitada, a gente não tem área para calcular. Se f for contínua, então ela será integrável, né, em um determinado intervalo. Então, a gente já viu aquela ideia de contínua desde o estudo de limites. Então, se ela for contínua, a gente já garante que ela é integrável. Por quê? O que acontece, amados? Olha como uma coisa sempre liga a outra. Essa função é um exemplo de função contínua. Ela é contínua nesse intervalo. Ela pode não ser contínua em um outro momento do domínio, mas nesse intervalo específico que nós estamos trabalhando, de A a B, essa função é contínua, ela não há nenhuma quebra, não há nenhum corte. Então, o que acontece? Se ela não fosse contínua, ela poderia, por exemplo, iniciar aqui, quando chegasse aqui, ela teria um corte, depois ela viria, ó, e continuaria. Só que aí nós não teríamos uma região toda delimitada pela curva, porque nós teríamos aqui um espaço que seria como se fosse um corte, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma caneta para mostrar para vocês. Aí o que acontece? Aí a gente já perderia essa noção também de área. Então, se nós tivermos, amados, vejam que a nossa região é uma superfície, mesmo que seja uma superfície pequena, uma superfície grande, uma superfície com curva, sem curva, a gente só trabalha com área se ela for toda limitada. Limitada no sentido dos seus extremos. Se ela não tiver se um desses pontos não tiver essa delimitação, a gente não consegue trabalhar com superfície. A superfície ela tem que ser toda delimitada, toda fechadinha. Quando nós vamos calcular a integral, a gente já viu também um pouco nas regrinhas de integral, né?
E aí vocês vão observar o seguinte: se a gente tem uma constante, a gente pode colocar essa constante em evidência. Na integral definida, isso também é válido. Se a gente tem uma constante qualquer em função da nossa função, a gente pode colocar essa constante em evidência, calcula a integral definida da função e depois a gente multiplica pela nossa constante. Se vocês quiserem, vocês podem resolver a integral normal da função com a constante, que vocês vão achar o mesmo resultado. Aqui é caso vocês queiram colocar evidência só para facilitar com relação a números, né? Vocês podem trabalhar com números menores, e aí fica mais fácil. Quando vocês tiverem o somatório, tanto na integral indefinida, né, geral, que a gente trabalha, quanto na integral definida, a gente pode resolver ela separado, como um somatório, né? Isso aqui vale para diversas funções. Então, se vocês tivessem aqui 4 funções, vocês poderiam somar as 4 funções, depois calcula a integral, ou poderia fazer a integral de cada uma e no final só somar o resultado. Aí fica a critério de vocês também. Aqui, amados, o que é que acontece? Se vocês tiverem um determinado ponto, dentro do nosso intervalo A e B, vocês podem calcular essa integral definida de A a B como sendo duas integrais. Essas duas integrais, elas funcionam como se a gente fosse pegar aquela região que eu acabei de mostrar para vocês. Então, imagine que eu tenho aquela região e eu fosse aqui, ó, dividir essa região no meio. Fosse fazer isso, dividir ela em um ponto C que está entre A e B, eu posso calcular a integral indo de A até B, que vai me representar essa área, ou eu posso calcular a integral de A até C e de C até B, calcular as duas integrais. No final, o somatório das duas integrais vai me dar essa área que nós estamos calculando. Se você pega, por exemplo, um quadrado e traça a diagonal, vocês vão ter, por exemplo, quais imagens, quais figuras vocês vão ter se vocês dividirem um quadrado pela diagonal? Ai, meu Deus. Nós vamos ter dois triângulos, né, meu povo? Se a gente pega um quadrado e traça a diagonal. Então, por exemplo. Exato, dois triângulos. Isso. Por exemplo, essa ideia é dizer o seguinte: vocês podem calcular a área do quadrado, se vocês preferirem, ou vocês podem calcular a área desses dois triângulos divididos pela diagonal. É essa mesma ideia que nós estamos falando nessa propriedade. Se você tiver um ponto específico, né, dentro desse intervalo, vocês podem calcular a integral nos limites, ou vocês podem calcular separado. Depende muito dos valores, amados. Se forem valores muito altos, fica mais fácil para vocês trabalharem com essa ideia. Se for valor baixo, é mais tranquilo calcular a integral direta. Porém, é uma opção de vocês, o que vocês querem. Aqui a gente só está dando teoremas, proposições para facilitar a vida de vocês. Aí o que acontece? Se uma função ela é integral e se f de x é maior ou igual a zero para todo x, então a nossa integral ela vai ser sempre maior do que ou igual a zero. A nossa integral, a nossa relação de área vai estar diretamente relacionada com a função da nossa curva, como a curva se comporta. Então, se a função for maior do que ou igual a zero, a nossa integral também vai ser maior do que ou igual a zero. E também porque está diretamente relacionado com a área. Então, quando a gente trabalha com área, a gente trabalha com módulo. Quer dizer que os resultados vão ser sempre considerados o valor absoluto, porque está relacionado com a área. Aqui é essa última relação, deixa eu ver, eu acredito que seja a última relação, mas aqui são outros teoremas que vocês podem, né, tá dando uma lida, tem alguns exemplos embaixo também. A partir disso, amados, alguns teoremas para vocês ficarem, né, olhando, exercícios. A partir disso, vocês vão chegar aonde eu quero focar hoje, que é o nosso teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, amados, é um teorema muito massa. Ele foi dividido em dois momentos, né, para a gente ter um olhar geral. E o teorema fundamental do cálculo está relacionado com o processo de integral e o processo da integral definida para o cálculo de áreas, dessa ideia de áreas, né,
da região delimitada por uma curva. Aqui está mostrando para vocês o seguinte, a primeira parte do nosso teorema fundamental do cálculo. E aí eu vou explicar com base nele qual é a ideia geral. Eu vou ler o primeiro momento e depois eu vou ler o segundo para a gente entender. Seja uma função contínua no intervalo fechado, né, AB, e seja x qualquer número dentro desse intervalo. Se f for a função definida por essa integral, indo de a até x, então a derivada vai voltar para a nossa função f de x. Amados, a gente já sabe que integral e derivada elas estão diretamente relacionadas, né? Então, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que no teorema fundamental do cálculo, a integral definida, ou se a gente calcular a derivada dessa função, nós vamos chegar no cálculo da área delimitada por esse intervalo. Quem é esse intervalo? É o intervalo dentro de A e B, o intervalo limitado. Aí o que acontece? Se x for igual a nós vamos ter aqui o cálculo da derivada à direita, né? Porque a gente pode ter aqui um valor, e aí nós vamos ter o olhar para a derivada. E se x for igual a b, nós vamos estar observando a derivada à esquerda. Então, o que acontece? Se a gente vai derivar em um ponto, se a gente está observando o intervalo AB e a gente vai derivar no ponto B, a gente está observando a direita, considerando, né, que o intervalo é AB, a gente vai estar olhando à direita e, com relação a A, nós vamos estar derivando e observando o que acontece à esquerda. Mas a partir desse teorema, aqui é só para mostrar para vocês a relação derivada integral, né, que a gente já sabe, uma nasce da outra. Nós vamos para o segundo teorema fundamental do cálculo para fechar essa ideia de área, fechar essa ideia de integral definida e para mostrar para vocês o que é que acontece, né, dentro desse processo. Pessoal, seja f uma função contínua no intervalo fechado de AB e seja g uma função tal que a derivada, né, dessa função seja f de x para todo x dentro desse intervalo, então a integral de f de t dt indo de a até b é g de b menos g de a. O que é que isso quer dizer, amados? Vou tentar traduzir para vocês o teorema fundamental do cálculo. O que é que o teorema fundamental do cálculo vai dizer para vocês? Se vocês estão trabalhando com uma região que vocês não conhecem a área, uma região delimitada por uma curva, em um determinado domínio, um determinado ponto, né, um intervalo dentro do nosso domínio, vocês querem calcular aquela área, aquela superfície, vocês têm que calcular a integral definida fazendo o seguinte processo. Calcula a integral da função sem observar esses pontos. Primeiro, é como se fosse esse processo aqui, ó, ida e vinda, integral, derivada. Calcula a integral da função normal, como a gente já aprendeu, só que nós vamos desconsiderar agora aquela parte da constante. Nós vamos trabalhar só com o resultado mesmo da função, desconsiderando aquela constante que a gente sempre colocava, né, no final. Depois que vocês calcularem o processo da integral daquela função em análise, vocês vão fazer o seguinte processo. O resultado, a função que vocês vão obter como resultado, vocês vão pegar ela, fazer uma observação com ela, substituindo o valor de x por b, menos pegar a mesma função e onde tiver x, substituir por a. Então, nós temos o seguinte, olha, ó, calcula a integral da função, calcula f de b dessa função, ou seja, onde tem x, a gente coloca o extremo, é sempre começando assim, viu, Mato? É o extremo superior menos o inferior. Então, vocês começam sempre pelo valor que está em cima, resolve a função, substitui pelo valor que está em cima, menos na função, substitui pelo valor que está aqui embaixo. Vou tentar mostrar para vocês aqui um exemplo para a gente tentar facilitar para vocês como fica esse cálculo. O primeiro é bem simples. Eu acho que seja mais fácil de vocês visualizarem. Por exemplo, eu quero calcular
Eu tenho aqui uma reta. Deixa eu ver se eu consigo riscar, amados. Eu queria muito conseguir riscar. Mas vocês imaginem que eu tenho essa reta X. 3, X. Deixa eu compartilhar com vocês aqui outra tela. Rapidinho para a gente mostrar. Para vocês verem como é massa. Está compartilhando com vocês minha tela do Zoom, o meu quadro branco? Sim. Não está mostrando o quadro, não, professora. Está mostrando o quadro, não? Não, Não, tá aparecendo os ícones. Só está os ícones bem maximizado. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, ainda não está aparecendo? O meu não. Ainda não. Só os ícones mesmo. A câmera, o microfone. Nada? Agora apareceu a tela branca. Agora foi. Bom, Pra mim então deixa eu ainda ver. não. Não? Agora foi, professora. Tá. Agora foi. Ah, pronto. A função que nós tínhamos anteriormente era a integral de 1 a 3 de x dx. Vamos lá. Essa função f de x igual a x, vamos trabalhar só com ela. Que função é essa? Essa é a função principal. Vamos ver se vocês lembram do nome. Como é o nome dessa função, meu povo? Ninguém lembra. Ela é a função identidade, né? Ela é uma função que ela passa na nossa origem e divide exatamente na metade dos nossos quadrantes. Então, seria essa função aqui. Aqui é a função x. Função identidade. Claro que aqui é uma reta, viu, amados? Desconsiderem os trêmulos. Então, digamos que eu tenho essa reta x e eu estou trabalhando com um intervalo que vai de um ponto aqui, e o outro ponto aqui, de 1 até 3. Então, eu vou só delimitar para vocês esses dois segmentos. Vou pintar e vou perguntar para vocês o seguinte: desconsiderem agora, não olhem a integral. Olhem só essa região que eu estou pintando. Qual é a área dessa região, amados? Como é que vocês calculariam a área dessa região? Como trapézio. Como trapézio, né? Essa é a primeira ideia. Só que nesse caso ficou mais fácil porque a nossa função é uma reta, né? Aí, como é uma reta, fica mais fácil para a gente observar as figuras que vão ser formadas. Mas se vocês, por exemplo, estão resolvendo uma questão e vocês não lembram a fórmula do trapézio e tal, ou não formou uma figura até então conhecida, vocês podem calcular ela pela integral definida. E aí, como é que nós temos que resolver? Primeiro, nós temos que calcular a integral dessa função. Então, eu vou fazer por partes, que é para vocês entenderem todo o processo. Primeiro, vamos calcular a integral daquela função. Nós estamos trabalhando com a função x. Qual é a integral dela? Eu calculo a integral de x. X ao quadrado sobre 2, né? E, meu povo, vocês hoje estão caladinhos. X ao quadrado dividido por 2, né? Essa é a integral da função que nós estamos colocando aqui em análise, que é a função x. Se eu quero calcular essa área, basta que eu calcule a integral definida dentro desse intervalo.
Realizando como? Vocês vão pegar sempre o extremo de cima, que é 3, substituir na função. Então, eu vou fazer aqui separado. Ó, vou substituir aqui por 3. Então, nós vamos ter 3a² dividido por 2. O que é que eu estou fazendo? Primeiro passo, fiz a integral. Segundo passo, substituir onde tem x pelo nosso extremo superior. Menos, o segredo está aqui, amados. Menos o extremo nós temos aqui, ó, na parte de baixo. Substituindo sempre na função. Então, se eu tenho x² sobre 2, 1² sobre 2. Todo mundo sobre 2. 3a² dá 9. Menos 1² dá 1. 9 menos 1, 8. Sobre 2, 4. Ou seja, a área daquele trapézio é 4. Mas o que eu queria mostrar para vocês era o seguinte. O teorema fundamental do cálculo garante para vocês que em regiões que vocês talvez, né, não conheçam a fórmula específica, que vocês não lembrem como calcular aquela regrinha e tal, ou às vezes é uma figura que vocês não viram, é uma figura delimitada por curvas, qualquer tipo de figura que vocês quiserem e vocês querem calcular a área, vocês vão observar esse intervalo e vão aplicar a integral definida, o teorema fundamental do cálculo. E aí vocês vão conseguir encontrar a área dessa figura. Como é o processo que eu digo para vocês que é melhor vocês fazerem separados? Primeiro, calcula a integral. Então, nós vamos calcular aqui a integral de x, que deu x² sobre 2. Depois, vocês vão fazer uma subtração, ó. É sempre uma subtração. Desse lado está o quê? Onde está a função, que eu consegui, né, achar a integral. A gente substitui pelo extremo de cima, menos, do outro lado, vai estar o extremo de baixo. Então, aqui, ó, é a integral para B, menos a integral para A. É sempre nessa ordem, viu, amados? Porque se vocês trocam, pode trocar de sinal, e aí vocês não vão chegar no resultado correto. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter aqui, ó, 3 e 1. É sempre o extremo de cima, substituindo na função resultante da integral, menos o extremo de baixo. Mais ou menos claro, amados, para a gente fazer mais alguns exemplos? É porque eu queria trazer para vocês essa ideia, que essa é a principal ideia de área e integral. A integral definida. Professora, tem como você repetir a forma de falar isso aí? Porque do começo, eu não peguei do começo direito, não. Opa. Professor, eu gostaria de só tirar essa dúvida. Esse menos, ele é da expressão ou ele é do 1? Esse menos é da expressão. É sempre ok. menos. Aqui é sempre menos. Tá Vamos certo. voltar. Pronto, vamos voltar, Matos. Ó, o exemplo trazia para vocês a integral definida de x, aqui é x dx, dentro do intervalo de 1 a 3. Eu só mostrei para vocês aqui com um gráfico como é que ficaria essa região, que é essa região que está mais ou menos pintada de rosa. Então, o que acontece? Nesse caso, como foi uma reta, na reta, vocês poderiam encontrar aqui, como o colega falou, o trapézio. Seria um caminho para achar a área. Mas vocês podem ter uma diversidade aí de figuras, de imagens, principalmente delimitada por curvas, que vocês não têm um formato rápido, não tem uma fórmula pronta para calcular a área. O que é que o teorema fundamental do cálculo diz? Se vocês tiverem regiões que vocês tenham dúvidas na área, vocês podem aplicar a integral definida para o cálculo de área. E como é que vocês devem fazer esse cálculo dessa área? Vocês devem calcular a integral da função, e nesse caso a função é x, e aí depois que vocês calcularem a integral da função, ó, primeiro passo, deixa eu colocar aqui de outra cor. Primeiro passo, calcular a integral da função. Então aqui, ó, o que foi que a gente fez?
calculou a integral da função f de x igual a x. Qual foi o segundo passo? A gente vai sempre realizar uma subtração entre primeiro termo, que é esse primeiro termo que está aqui, ó. Esse primeiro termo é vocês pegarem a função resultante da integral e substituir pelo extremo que está aqui em cima, que é esse valor, ó. Primeiro passo, resolve a função e encontra a integral. Segundo passo, substitui na função onde tiver x por o valor que está aqui em cima. Menos, aqui vai ser sempre menos, viu, amados? Sempre menos. Aí nós vamos agora calcular do segundo lado a mesma função, só que onde tiver x a gente vai substituir pelo extremo aqui de baixo, ó. Então, vai ser sempre esse passo. Calcular a integral. Primeiro, o extremo de cima menos o extremo de baixo. Então, vai ser sempre nesse processo. Melhorou, amado? Alguém que comentou para voltar do início? Deu para melhorar? Tá ótimo, porque a primeira parte eu me distraí aqui. Eu fiquei sem entender direito, mas já entendi direito. Obrigada, professora. Tô tranquilo, amado. Eu vou só compartilhar com vocês. Agora eu vou mostrar para vocês, amados, porque para me ganhar um pouco mais de tempo, eu não sei se está compartilhando com vocês agora o meu roteiro de aula. Sim. Pronto, vamos só mostrar aqui alguns exemplos só para a gente ganhar mais tempo. Por exemplo, eu tenho aqui ó, uma área definida por cosseno, né? Cosseno de t. E aqui eu já trago para vocês também a ideia do t, que é a mesma coisa, só muda as letras, mas deriva a função do mesmo jeito. Então, qual é o primeiro passo? Derivar a função. Derivada do cosseno, seno. Então, vai ser sempre, ó, derivou a função, calcule a integral da função, aí vai ser a integral do limite superior, sempre o limite de cima, menos o limite de baixo. Então, qual é o primeiro passo? Calcular a integral. Calcula a integral, e aí vocês vão calcular a integral do limite superior menos o limite inferior. Amados, o que é que eu vou chamar a atenção para vocês? Às vezes, quando vocês estiverem resolvendo, vocês podem aparecer essa barrinha aqui também, ó. Pode vir o processo de integral e depois do resultado vir essa barrinha. Essa barrinha indica também esse intervalo. Todas as vezes que vocês estiverem estudando, que aparecer a barrinha indica intervalo. Então, limite superior, π sobre 2, limite inferior, 0. É a mesma ideia. Vou mostrar aqui para vocês esse exemplo. Aí, o que é que nós temos? Nós temos aqui, ó, por exemplo, nesse caso, se vocês fossem jogar esse gráfico aqui, essa função no gráfico, vocês iriam ver, né, que a região que vocês fossem formar dentro do intervalo de 1 sobre 2 a 4 é uma região que não vem com a fórmula específica para a gente calcular a área. Então, imagine que vocês desenhem essa curva e vocês delimitem o intervalo 1 sobre 2 e 4 e vocês querem calcular a área dessa superfície. Qual é o primeiro passo? Eu aconselho, aqui já está fazendo direto, mas o que é que eu sempre falo para vocês? Resolvam separados, que é para vocês não correrem o risco, né, de estarem correndo o risco de errar. Aqui, qual é o processo? Deriva, ó. Hoje o deriva está complicado. Vamos fazer o processo da integral da função. E aí, como eu falei para vocês, se vocês tiverem várias funções, vocês podem fazer a integral da função toda. Fazer o processo da integral toda na função, vocês podem separar. Como foi feito aqui, ó. Foi separando por tópicos. Então, pegou cada pedacinho desse da função e foi separando para fazer o processo da integral. Se vocês tiverem constantes,
o caso do 6, o caso do 9, vocês podem colocar em evidência. Aí, o que acontece? Aqui a barrinha, para indicar para vocês, ó. Aqui, pessoal, é o resultado da integral. Então, depois que foi feita a integral dessa função aqui, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 1, o resultado da integral foi esse valor, x à quarta sobre 4 menos 6 vezes x ao cubo sobre 3 mais 9 vezes x ao quadrado sobre 2 mais x. E essa barrinha, só lembrem-se, viu, amados? Porque se vocês não lembrarem, depois vocês vão ver que com o tempo a gente vai esquecendo alguns detalhes. Então, todas as vezes que vocês estiverem trabalhando, não só com o processo de integral, mas vocês encontrarem ou a barrinha nesse formato, tá vendo que tem esse, como se fosse um colchete, ou então só a barrinha está dizendo para vocês que aqui é o intervalo do domínio. Nesse caso, né, porque ele está trabalhando com x, o intervalo do domínio quer dizer que vai de 1 sobre 2 até 4. Se a gente está trabalhando com esse intervalo, na hora de vocês estarem calculando a integral definida, vocês devem sempre começar resolvendo o limite superior. Então, o que foi feito aqui, ó? Pegou essa função, que foi o resultado da integral, substituiu de x por 4, encontrou esse resultado. Menos, nunca se esqueça, pessoal, limite superior menos limite inferior. Limite superior menos limite inferior. Vai ser sempre nessa ordem, viu, Mato? Sempre nessa ordem, não muda. Aí, o que acontece? Ó, menos a mesma função, só que agora para o valor de x igual a 1 sobre 2. Então, todas as vezes que vocês forem calcular a área, estão calculando a área, vocês estão observando que é uma região que vocês não conhecem, que é uma região delimitada por curvas, principalmente, né? Vocês podem calcular, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral definida. Faz o processo da integral da função, né? Resolve, encontra o resultado da integral, desconsidere a parte da constante, né? Que fica sempre depois que a gente coloca, e depois vocês fazem a subtração. Pega a função, substitui onde tem x pelo limite superior, menos, pega a mesma função e substitui onde tem x pelo limite inferior. E aí vocês vão conseguir, amados, chegar no resultado de qualquer área, né? Das nossas regiões delimitadas, principalmente por curvas. Tranquilo, meu povo? Dúvidas? Perguntas, questionamentos? Eu vou estar calado, não sei se eu falei demais. Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo, pronto. Essa semana fizemos uma questão de física, inclusive, que a gente precisaria utilizar exatamente essa teoria, né? Essa forma de calcular a integral definida. E vocês resolveram certo, né? Sim. Graças a Deus. Dúvidas, meu povo? Dúvidas com relação à área integral definida? Dúvidas com relação à nossa unidade, nossas datas? Tudo certo? Ninguém? Sim, professora. Tudo tranquilo. O problema é tipo assim, a dificuldade para entregar os trabalhos, a gente fica imaginando por causa do tempo, né? A gente tem que associar tempo de trabalho com tempo com serviço de casa. E aí já vem esse tempo agora que é tempo de trovoada, né? E aí eu estava olhando e preocupada também com isso. pode ocorrer um tempo e a gente não conseguir dar conta de tudo. Por isso, amados, que eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês puderem adiantar no tempo de vocês, adiantem. Por exemplo, o plano de aula que vocês, que já está aberto, vocês podem enviar a qualquer momento. Quando vocês puderem, vocês adiantem. Deixe para estudar só por questionário no final. Eu estava olhando também com relação às chuvas, porque teve um período de chuvas que teve vários alunos da UNEAD que ficaram sem acesso à internet. Teve pessoal que ficou ilhado, né? Se não me engano, o polo de Itamaraju. Não sei se vocês estão aqui, não sei se também teve problema com o polo de Itamaraju pelo período da chuva.
Então a gente vê que é complicado, As né? aulas ficou impossível de assistir, professora. Inclusive, hoje a aula não está chovendo, só que a internet está horrível. Eu perdi basicamente coisas importantes da aula devido à internet. A região que eu estou também está chovendo bastante, e a internet eu sei que oscila, então eu fico preocupado na hora do questionário. Então, o que é que eu estou chamando a atenção para vocês, amados? Porque esse final vai ser rápido. Então, por exemplo, o questionário é no dia, segunda chamada é no outro dia, para fazer o pedido, né? E logo depois já é a prova. Então, vai ser assim uma coisa bem rápida. A prova, a nossa última data, né? Para o envio das atividades é dia 17, a prova final é dia 20. Então, a gente está aí junto com os tutores também têm várias atividades para estar corrigindo todas essas atividades, para a gente estar lançando nota. Uma questão sobre plano de aula. Aí, assim, é rápido. É uma coisa assim que vai ser corrido. Então, adiantem, viu, amados, o que vocês puderem, para a gente se livrar dessa disciplina. Vocês, né? Eu não quero me livrar dela, não. Só vocês. Para vocês não pagarem. Certo, meu povo? Professora, e Sim. quanto ao plano de aula, é do conteúdo dessa terceira unidade? Professora. Ou seria algum outro conteúdo específico que a gente escolhesse? Como é que seria? Só sobre integral. Vocês vão fazer um plano de aula sobre integral. Então, desde que vocês escolham algo de integral, tá tranquilo, viu? Só que vocês devem fazer com alguma temática de integral. Certo, professora, obrigada. Tranquilo, meu povo? Eu queria que vocês hoje, pelo menos hoje, vocês não querem nem abrir a câmera para a gente dar um tchau. Nosso último encontro síncrono, para a gente dar um oi. Nesse caso, a gente pode utilizar também o termo de integral, o que você acabou de explicar, professora? Pode. Vocês podem utilizar a área, vocês podem utilizar os teoremas mesmo do cálculo da integral, fica a critério de vocês. Porque a ideia é que a gente finalize, né? Finalize cálculo 2 com integral, então com plano de aula de integral. Sobre o que vocês querem abordar, fica a critério de cada um. Certo, meu povo? Vamos abrir a câmera, meu povo, para a gente dar só um tchau. Registrar aqui uma fotinha do encontro de vocês. Eita, minha gente. Então, vou finalizar por aqui. Se fosse presencial, a gente pagava uma pizza. A gente, assim, eu e instrutores, viu? Eu não ia pagar pizza só, não. Eu ia pagar uma, mas eles iam pagar também. Não estava só nessa, não. Não. Aê, meu povo, tá começando a aparecer. Tá vendo? Muito bem. Boa noite, amados. Vamos, meu povo. Cadê a câmera pra gente registrar a foto? Só tá aparecendo 3 para mim. Todo mundo de câmera fechada? Não acredito nisso. Muito bem, amada. Aí, ó. Agora sim, tá melhorando, meu povo. A gente fica tão próximo e tão distante ao mesmo tempo, né? Internet. Meu povo, se vocês querem, né? Ixi, meu Deus do céu, tem uma aluna parindo hoje. Eu dei um bom parto, né? Tranquilo. Meu povo, então vamos finalizar por aqui, né? Vamos finalizar cálculo 2, vamos finalizar nosso encontro, nossa terceira unidade. Sabe que a gente fica sempre conectados no AVA, então qualquer dúvida, lá no fórum da unidade 3, mande as mensagens de vocês, que a gente vai estar sempre observando, tentando responder o mais rápido possível. Amados, cheiro no coração, que vocês não estejam comigo na final. Passem todos direto. Desejo também um final de ano aí excelente para todo mundo. Descansem, aproveitem, porque ano que vem tem mais. Semestre 2023.1 vem que vem. Então, assim, ó, descansem bastante, aproveitem Natal, final de ano, família por perto. Cuidado que a Covid está voltando, mas descansem bastante, viu, amados? Beijo, meu povo. Outro, professora. Tchau, tchau, amados. Tchau. E professora. Tchau, Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Até a próxima. Boa noite.